paz, Maria. Tudo bem? Vou guardar mais um pouquinho para entrar mais algumas pessoas, tá bom? Já já nós vamos começar. Tem mais algumas pessoas entrando. Espera mais uns minutinhos, tá? Amém? Vamos orar. Esse estudo vai ficar gravado para as pessoas que entrarem depois, se quiserem acompanhar do início. Amém? Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, a minha vida, a vida daqueles que estão acompanhando comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua presença, Senhor, seja notória, Senhor, neste estudo, meu Deus. Senhor, eu vim aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, para obedecer, Senhor, o Teu ID, Senhor, e anunciar, Senhor, as boas novas. Coloco diante de Ti, Senhor, essa pessoa que está assistindo comigo, Senhor, essa live, esse estudo bíblico, meu Deus. Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, esta casa. Que o Senhor venha trazer a cura, que o Senhor venha trazer, Senhor, a paz, que o Senhor venha trazer o refrigério. Tira, Senhor, toda angústia, toda tristeza, toda depressão, Senhor. Que porventura, Senhor, o Teu filho ou a Tua filha esteja, Senhor, passando por momentos de tribulação, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabemos, meu Deus, que em Ti, Senhor, nós podemos esperar. A nossa esperança é o Senhor. A Tua palavra nos diz, meu Deus, que a esperança demorada enfraquece o coração. Mas nós esperamos no autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Colocamos em Ti, Senhor, as nossas preocupações, as nossas casas, meu Deus, as nossas causas, as nossas famílias, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha estar visitando, Senhor, cada uma dessas pessoas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua presença, Senhor, venha ser notória, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloco diante de Ti, Senhor, a vida do Teu filho, da Tua filha que está assistindo, Senhor, esse estudo. Porque se ele está aqui, Senhor, porque ele Te ama e ele quer aprender mais de Ti, meu Deus. Que o Senhor venha abrir o entendimento dele. Que cada palavra que for semeada aqui, Senhor, que ela produza, Senhor, o fruto, meu Deus. Que venha cair em boa terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que ele venha, Senhor, pronunciar, Senhor, as Tuas palavras com sabedoria, com entendimento, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta, Deus, o Teu poder. Manifesta, Deus, a Tua glória. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, alcança, Senhor, essa vida agora. Abra o entendimento, dê sabedoria, meu Deus, para o Teu filho. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor, porque Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos, muito mais daquilo que nós clamamos. O Senhor é fiel. O Senhor tem cuidado dos seus. Eu sei que o Senhor tem cuidado de Ti, assim como o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor não faz acepção de pessoas. Não há filhos prediletos para o Senhor. Todos nós somos pedra preciosa para Ele, né? Porque o Senhor, Ele ama cada um incondicionalmente. Ainda que nós estejamos errados, que nós sejamos falhos, o Senhor sempre nos ama. E sempre nos dá oportunidade de arrependimento e de voltar atrás e começar de novo, né? O Senhor quer que você aprenda a palavra. Não para o seu intelecto, né? Para mostrar para as pessoas que você tem um entendimento melhor. Não. É porque Deus quer salvar mais almas. E o Senhor quer usar você. Se coloque na brecha porque o Senhor quer te usar. Então,
o Senhor Jesus, quando ele foi ao Pai, ele ficou em Jerusalém, aliás, mandou os discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Então fica na sua casa e do alto seja revestido de poder. Abra o teu entendimento, entenda com o coração, peça para o Espírito Santo te mostrar sabedoria, te dar entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Recapitulando nas aulas anteriores, eu sempre gosto de dar uma, para os que estão entrando agora, né? Eu falei nas aulas anteriores que anjos não têm asas, né? Por que não tem asas? Os anjos mensageiros não têm asas. Então, somente quais os anjos que têm asa? O querubim e serafim, né? Então, recapitulando aqui, os querubins, eles estão sempre diante do trono de Deus, né? Eles guardam a arca do Senhor. E os serafins, eles estão, né? Eles estão diante do altar do Senhor e declarando: santo, santo, santo é o teu nome, né? Por quê? Porque na realidade a glória do Senhor invade aquele lugar de uma tal maneira que os serafins, eles são cheios do poder de Deus, e eles começam a ver a glória do Senhor, eles ficam impactados com a glória do Senhor, e eles começam a dizer um para o outro: ele é santo, ele é santo, ele é santo, porque a santidade do Senhor, ela é maravilhosa, né? Então aqui no hebraico, serafim significa saraf, né? Que significa ardente, incandescente, né? Então, exatamente essa palavra. Então, porque o Senhor, quer dizer, quanto mais nós chegamos na presença do Senhor, mais nós vemos a glória do Senhor. E aí nós vamos começar explicando hoje como são os anjos. Eles não são onipresentes, ou seja, eles não podem estar em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo. Só quem é onipresente é Deus. O Senhor está em todos os lugares. Ele está aqui comigo, está aí com você, e Ele está em vários lugares, né? Os anjos são seres espirituais, o que significa que eles não possuem corpo, mas às vezes eles podem se manifestar de forma humana. Vamos ver lá. Acho que eu já li esse versículo semana passada, mas vamos ver um versículo pelo menos hoje. Em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, versículo 2 em diante. Ele levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse-me: meu senhor, até agora tenho achado graça aos teus olhos. Rogo-te que não passes o teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo da árvore, e trazei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, e depois passais adiante, porque por isso chegastes até o teu servo. E disseram: assim fazes como tem dito. Então aqui ele foi fazer, né, um pão, foi fazer um bocado de pão. Ele não ia dar um pão para uma pessoa que fosse um ser celestial. Então esse anjo se apareceu de forma corpórea. E depois nós vemos lá, acho que você deve ter anotado semana passada, mas se você está entrando agora nessa live, se quiser anotar os versículos, eu vou dar o endereço. Ou depois você entra lá no meu Facebook, tem as 2 primeiras aulas que já foram dadas, né? Se tiver alguma dúvida, depois você manda mensagem para mim, os que tem meu WhatsApp, os que não tem, quiser me chamar, depois no message eu passo, se tiver alguma dúvida eu respondo, né? Em Gênesis capítulo 18, versículo do 1 ao 22, fala que Ló recebeu a visita de 2 anjos em sua casa. Em João, capítulo 20, 12 e 13, Maria viu 2 anjos, né? Vestidos de branco. Em Atos, capítulo 12, versículo 6 ao 10, Pedro teve uma visão de um anjo quando ele se livrou da prisão. Então, essas características mostram que eles podem estar em vários lugares, ou seja, ele
os anjos se manifestam de forma corpórea, né? Mas isso não significa que eles são onipresentes. O que é onipotente, né? É aquele que possui poder ilimitado. Só Deus tem o poder, só Deus é poderoso. Agora você imagina se os anjos fossem onipotentes, principalmente os anjos que caíram. Então, graças a Deus, o diabo não tem todo o poder. Ele pode ter força, mas o poder está nas mãos de Deus. Então, o anjo caído, depois no final do estudo nós vamos falar sobre os anjos caídos, mas os anjos eles não são todo poderosos. Eles não são completamente poderosos. Eles têm poder. Eles têm mais poder do que os homens, né? Porque os homens são mais limitados. Os anjos são maiores em poder, em força, mas não são onipotentes, né? Eles são seres racionais, morais. Isso significa que eles possuem mais poder, mais de ação, né? São mais responsáveis, né? São mais sábios do que os homens, mas eles não possuem todo o conhecimento. Graças a Deus, né? Porque o Senhor, Ele é bom. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, vamos ver lá? Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou à candez da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a fé, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ou seja, a Bíblia fala aqui, no capítulo 4, capítulo 2, versículo 4 diz: porque Deus não perdoou, né, os anjos. Então, naquela época, o Senhor, Ele castigou, né, os anjos caídos, a terça parte, né, Deus lançou na terra, então Deus não perdoou. Então, os anjos, eles têm raciocínio, eles têm poder de decisão. Tanto é que Lúcifer caiu, né, ele decidiu desobedecer a Deus, né, então ele resolveu, com uma terça parte dos anjos, querer ser maior que Deus. Em Judas, capítulo 1, versículo 6, diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu conserto. Ou seja, a Bíblia fala que Deus determinou que os anjos caídos, em Judas, capítulo 6, diz que o inferno vai ser para os anjos que não guardaram o seu conserto, né? Ou seja, o principado. Em Mateus, capítulo 25, 41, o Senhor fala: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quem são esses anjos? Os anjos caídos, né? Então, a Bíblia fala que esses anjos serão julgados, né? Esses que caíram. Eles também não são oniscientes, ou seja, aqueles que sabem todas as coisas. Porque existem pessoas que pensam assim: eu vou rezar para o meu anjo, né? Tem algumas igrejas, por exemplo, católica, e algumas outras denominações, ou até mesmo pessoas que não têm sabedoria, não têm um certo conhecimento da Bíblia, que faz a oração ao santo anjo. Antigamente, quando eu não entendia a palavra, tinha uma oração que geralmente as pessoas faziam, e eu pegava aquele papel e rezava, né, algumas preces, e tinha uma oração lá do santo anjo, que era para a gente orar para o nosso anjo da guarda. Como eu expliquei nas outras lives, cada pessoa, ela não nasce com seu anjo particular, ou seja, eu tenho um anjo específico para mim. Não, ninguém nasce com seu anjo específico, né? Então, algumas pessoas acham que esse é meu anjo que faz a minha vontade, ele está lá só para mim. Não, os anjos, o Senhor ordenou que os anjos cuidassem dos seus filhos aqui na terra, mas ninguém tem o seu anjo específico, né? Então, os anjos, eles são mais sábios do que os homens,
não possui todo o conhecimento. Em Mateus capítulo 24, 36, por exemplo, os anjos eles não sabem quando Jesus vai voltar, nem o próprio Jesus. Aqui o Senhor fala aqui, em capítulo 24 de Mateus, versículo 36 diz: porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Então eles não possuem todo o conhecimento, né? Então não adianta eu pedir para um anjo da guarda, o meu anjo da guarda, né? O que está acontecendo? Não. Eles são os nossos conservos, eles estão à nossa disposição porque o Pai deu ordem para eles cuidar da gente. Você entendeu? Em 2 Samuel, eu notei só uma parte do versículo, porque não dá tempo de ler todos os versículos, né? Para a live também não ficar muito grande. Em 2 Samuel 14, versículo 20, diz: conforme a sabedoria de um anjo. Os anjos eles têm mais sabedoria do que a gente. Nós somos limitados, mas eles têm mais sabedoria do que nós, seres mortais, seres humanos. Mas eles não são oniscientes, ou seja, eles não sabem todas as coisas. Em Efésios 3, você vai anotando aí, tá? Ou senão depois você assiste, vai parando os vídeos e vai anotando. A sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, né? Ou seja, refere-se que os anjos são bons. Eles contemplam a sabedoria de Deus. Então eles têm mais sabedoria de Deus em relação a nós, né? Às vezes a gente não sabe tantas coisas. Às vezes o Senhor nos dá um sonho, ou de repente o Senhor nos dá uma visão, a gente demora para entender, né? E geralmente ele tem que responder por 2, por 3 vezes, né? E às vezes a gente não consegue entender claramente. A gente até quer entender, né? Mas a gente não entende. Então, essa sabedoria, aqui no versículo de Efésios 3, versículo 10, diz assim: a sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, ou seja, os anjos. Então, esse versículo refere-se que os anjos são bons e que eles contemplam a sabedoria de Deus. Então, quando o Senhor fala assim que os anjos são superiores aos seres humanos, não significa que eles são onisciente, onipresente, onipotente, né? Vamos ver aqui. Aqui fala também sobre... deixa eu ver aqui. Eu fiquei de falar para vocês, que eu não falei ainda, sobre os arcanjos, né? Como que é os arcanjos? Então, se os anjos mensageiros, eles não possuem asa, aqueles que se manifestam em forma corpórea ou em forma espiritual, ou ele pode aparecer em sonhos, como eu já expliquei, às vezes quando nós sonhamos com um pastor, não significa que é exatamente o pastor. Lembra que quando eu falei na semana passada, retrasado, no primeiro estudo, sobre, por exemplo, quando João Batista, o Senhor falou que ia enviar um anjo diante dele para anunciar, né, o caminho, para preparar o caminho. Aí logo em Mateus, em João, fala que Deus enviou quem? João Batista. Ele era um tipo de anjo, ou seja, um mensageiro, para preparar o caminho. Então, como eu falo em Efésios, em Apocalipse, perdão, lá em capítulo 22, se eu não me engano, se não me falha a memória, vou só confirmar aqui, depois vocês confirmam lá. Em Apocalipse, fala sobre que os pastores é um tipo de anjo. Não porque eles poderoso, não. É um tipo de mensageiro. Eles não estão falando em nome deles. Eles foram enviados em nome do Senhor. Então eles são um tipo de anjo. Por isso que a Bíblia fala a igrejas de Tiatira, a igreja de Pérgamo, né? Ali fala em Apocalipse capítulo 2, capítulo 1 ao 29. Diz assim: aos pastores são chamados de anjo. E é o anjo da igreja de Efeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, ou seja, as 7 igrejas. Eu não vou ler tudo de novo, porque isso aqui eu já expliquei. É só para vocês lembrarem. Então, esse mensageiro, ou seja, existe o anjo, que eles vêm
em forma corpórea, quando apareceu para Maria, quando apareceu para Pedro na prisão, quando apareceu para Abraão, né, para Ló, eles vieram em forma corpórea. E ele pode se manifestar em sonhos e usar na vida de um pastor. Por quê? Porque é um tipo de anjo, ou seja, um mensageiro. Então, anjos mensageiros não têm asa. Então, é muito difícil, aliás, é impossível, quando você ter uma visão de um anjo, você vê ele de asas. Por quê? Só quem tem asas é os querubins e os serafins. Como eu já expliquei, os querubins eles ficam diante da arca do Senhor, guardando a arca, a presença do Senhor, e os serafins ficam, né, diante da presença do Senhor e declarando santo, santo, santo é o Senhor. E quem são os arcanjos? Os arcanjos geralmente é aquele que é o chefe, né? E no grego significa arque, vem do grego archai. Trata-se de um chefe, um príncipe, um ministro, né? Vamos ver aqui em Judas. Judas capítulo 9. Capítulo 9 não, perdão. Judas só tem um capítulo. Versículo 9. Vamos ver aqui. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Mas não ousou pronunciar juízo nem maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Nós vimos muitas vezes, né, que existem pessoas, antigamente as pessoas faziam isso, faziam louvor, né, e ficavam falando, vamos sapatear no diabo, né, o próprio arcanjo, que ele é um guerreiro, ele não ousou, né, falar nada contra o próprio diabo aqui. Ele diz, só falou o quê? O Senhor te repreenda, né? Ele tendo todo o poder, ele era um chefe, mas ele não ousou falar nenhuma palavra, né? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, ele disputava acerca do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então esse anjo aqui é um anjo guerreiro, também não tem asa. Ele se destaca por ser um administrador, um dos protetores divinos em relação a Israel, ou seja, Deus levantou esse arcanjo para cuidar do povo de Israel e, né, e se posicionar como um anjo guerreiro. Inclusive na passagem de Daniel, que você já leu, né? Vamos ver lá em Daniel capítulo 12. Vamos ver lá. Daniel capítulo 12. Ali fala sobre quando ele estava lutando, né? Que as orações dele não estavam subindo aos céus. E aí esse anjo desceu, esse arcanjo desceu e falou o que para ele? As tuas orações foram ouvidas desde o momento em que você clamou, né? Eu vim por causa das tuas orações. Mas ele fala que havia um principado. Deixa eu achar Daniel aqui, que tá cheio de papel aqui minha Bíblia. 12, versículo 1. Versículo 1. Diz assim: e naquele mesmo tempo se levantara Miguel, o grande príncipe, que se levantava pelos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, ao qual nunca houve, desde que houve nação, e até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então esse é um guerreiro, ele está lá para defender o povo de Deus, né? Então ali ele é um anjo, um arcanjo, ou seja, um anjo guerreiro. Também não tem asa, né? Vamos ver aqui. Algumas pessoas falam assim, não sei se você já viu, algumas pessoas falarem assim: fulano morreu, ele virou um anjo no céu, né? A gente tem mania de ouvir, já vi muitas pessoas, até mesmo pessoas que não são cristãs, mas também não são católicas, não são nada. Então, eu já vi muitas pessoas morrer, ele virou um anjo, ele foi cantar lá no céu. Isso pode acontecer? Biblicamente, impossível.
Nem as pessoas, nem os cristãos podem virar anjos quando morrem, né? Principalmente a pessoa, um bebê que morre, ele virou um anjinho, tá cantando no anjo, né? A gente imagina aquele anjinho, como eu já vi em desenhos de quando eu era criança, aquele anjinho loirinho, bonitinho, pequenininho, tocando a harpa, né? Aquela auréola que fala, né? Mas a Bíblia não dá referência nem que ele toca, não vi nenhum versículo que ele toca harpa, né? Falam que eles louvam a Deus, né? Santo, 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 os arcanjos, né? os serafins. Mas não tem base bíblica dizer que quando as pessoas morrem, né, vira anjo. Os anjos são seres, não são seres humanos glorificados. Então essa pessoa, esse anjo eu vi um anjo, então são seres humanos que foram santos, que teve um corpo glorificado. Não tem base bíblica, né? Então as pessoas humanas, os anjos, não são pessoas que morreram e ficaram glorificados. Vamos ver lá em Hebreus. Abra lá comigo. Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Amém? Acharam aí? Mas chegaste ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e muitos milhares de anjos, a universal, a assembleia e a igreja dos primogênitos, que são escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos e aperfeiçoados. Então se nota aqui que aqui não fala que os homens viraram anjos. Fala que, mas chegastes ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Os anjos estavam com as pessoas que foram salvas. A universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão escritos do céu, ou seja, aquelas pessoas que foram escritas no livro da vida. E a Deus, o juiz, e aos seus espíritos dos justos aperfeiçoados. Ou seja, eu vou ser aperfeiçoado, eu vou ter um corpo glorificado, mas não significa que eu vou virar anjo, né? Em Hebreus mesmo, capítulo 1, 14, vamos voltar um pouquinho só. 1, versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores e enviados para servir aquele... Lê de novo, perdão. Não são porventura todos eles espíritos ministradores e enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então os anjos são o quê? Espíritos ministradores que o Senhor nos enviou para cuidar, né? Para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então é comum muitas pessoas dizerem que quando a pessoa morre vira anjo, mas biblicamente não. Vamos ver aqui por que as pessoas falam que os homens vão ser como anjo, porque algumas pessoas interpretam de maneira equivocada, porque segundo esse livro aqui de Mateus, abram aí comigo, Mateus capítulo 22, versículo 30, diz assim, geralmente as pessoas pegam esse versículo para dar base bíblica, que as pessoas quando morrem viram anjo. Vamos ver lá? Vamos ver aqui. 22, 30. Vou ler o 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então aqui já fala bem claro. Erramos porque muitas vezes nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso é necessário você estudar a Bíblia. Não porque você vai ser um teólogo, né? Mas a gente tem que, como cristão, como servo de Deus, a gente tem que ter no mínimo um pouquinho de conhecimento. Para quando alguém perguntar alguma coisa pra gente, a gente não ficar sem resposta. A gente tem que saber e dar base sobre a nossa fé, explicar o porquê que a gente acredita, né? Versículo 30. Porque na ressurreição não se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos. Como os anjos. Não diz que nós vamos ser anjos.
Então as pessoas pegam esse versículo aqui, então, ele virou um anjo. A Bíblia fala que quando os cristãos morrer vão ser como os anjos. Não diz que serão anjos, serão como os anjos. Por quê? Porque os anjos, eles não se casam e não se dão em casamento, né? Deixa eu ver aqui. Então, por que como os anjos? Porque eles não se casam e não se dão em casamento. Eles não podem se relacionar, eles não podem procriar, eles não podem gerar filhos, né? Eles não podem, lá eu vou conhecer uma anja, depois nós vamos falar sobre isso. Existe anja no céu? Anja, vamos estudar mais daqui a pouco, aqui nós vamos entrar nesse detalhe. Então os anjos não se casam e não se dão em casamento. Então o anjo, ele se casa, tem vários anjinhos, várias anjinhas. Então a Bíblia fala que nós seremos como os anjos. Nós não vamos casar, né? E não vamos procriar. E também nós não vamos morrer. Nós vamos ter a vida eterna. Ou seja, vamos ficar eternamente vivos. Por isso a Bíblia fala que nós seremos como os anjos. Não porque nós vamos virar anjos. Porque as características dos anjos são completamente diferentes dos homens, né? Então a pessoa, quando morre, ela não pode virar anjo. Tá claro isso? Os anjos são seres incorpóreos, né? Mas como nós já falamos, alguns versículos que eu já li no começo dessa live hoje, eles podem se tornar com corpo físico, né? Vamos ver aqui em Salmos 104. Eu não vou ler todos os versículos, porque eu gosto de dar uma referência ou várias referências que falam mais ou menos a mesma coisa, para não ficar eu li só num versículo. Depois eu vou ler os outros, eu sei que você gosta de estudar, eu sei que você vai procurar, né? Aqui, 104, versículo 4. Faz dos ventos seus mensageiros, dos ministros, um fogo abrasador. Então, o Senhor, ele faz dos ventos seus mensageiros e dos seus ministros um fogo abrasador, né? Então, ou seja, esse anjo pode se manifestar em forma corpórea. Depois você lê, anotem aí para você ler depois, Hebreus 1, versículo 7, Efésios 6, versículo 2 e Mateus 8, versículo 16. Tá bom? Fala mais ou menos a mesma coisa. E tem outros versículos. Mateus 12, 45, deixa eu ler isso. 12, 45. Aqui fala desse espírito imundo, né? Versículo 44 diz: Então diz, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando acha varrida e desocupada e adornada. Então vai com ele com outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali. E são os últimos homens, os piores que os primeiros. Assim acontecerá também a esta má geração. Ou seja, ali fala de anjos caídos, né, que são os demônios. Depois você anota aí versículos 7, Lucas 7, 21 e Apocalipse 16, 14. Não vai dar tempo de eu ler todos os versículos, porque senão a gente vai ficar só no contexto e eu pretendo terminar essa matéria um pouco mais rápida, né? Depois vocês leem esses versículos para tirar, né, ver se está bíblico mesmo, porque nós temos que aprender o seguinte: nós não podemos comer na mão do homem, na mão de ninguém, na realidade, né? Porque se você quer crescer na graça e no conhecimento, você tem que aprender a buscar, né? A gente dá o pão e a pessoa vai lá, parte e se alimenta, né? Nós não podemos mastigar para ninguém, né? A gente dá o pão e a pessoa mastiga em casa. Então você tem que aprender a mastigar, né? A crescer.
Então, voltando aqui nessa explicação, em nenhum momento o crente se tornará um anjo de Deus, assim como nenhum ímpio, né, pode virar o diabo, né, pode virar um anjo caído. Então a pessoa morreu na impiedade, na transgressão da lei, ele fez tudo errado contra Deus, ele não pode se tornar um anjo caído. Assim como um cristão, não pode se tornar um anjo de Deus, uma pessoa ímpia que não obedece às leis de Deus também não pode virar um demônio, né? Um outro entendimento errado é que os homens, quando morrem, eles cuidam de nós, né? Você já viu uma pessoa falar assim, olha, fulano está cuidando de você agora, né? Às vezes uma criança perde a mãe, ou o pai, ou de repente um marido, ou um ente querido, o fulano tá, eu vou rezar pro fulano para ele cuidar de mim. Não pode, porque ele não é anjo. E outra, eu não posso orar aos anjos. Lembra que nós falamos sobre o culto aos anjos? O Senhor fala que ele não aceita a adoração a anjos. Nós não podemos orar a anjos e pedir nada para anjos, né? Então, os anjos são o quê? São os responsáveis para cuidar de nós, deste mundo. Mas eu não posso orar para eles. Eu não posso pedir, fazer reza para ele, clamar para ele, oferecer oferendas para ele, fazer louvor para ele, né? Antigamente faziam louvor para os anjos, né? Então esse versículo ficou bem claro, né? Em Mateus 22, 28, seremos como os anjos, ou seja, na vida eterna não haverá casamento, as pessoas serão como os anjos, né? Na classe, assim como a classe angelical, a humanidade não terá mais necessidade de casar, nem de gerar filhos, então não haverá casamento, viveremos na eternidade, né? Depois você anota aí, viveremos com ele para sempre. Em Lucas, capítulo 20, vamos ler lá? Lucas, capítulo 20, versículo 35. Diz assim, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dado em casamento. Por isso que a Bíblia fala em Mateus, Mateus 28, 30, que nós seremos como os anjos. Não que nós vamos virar anjos, né? Tá bem claro isso? Então, nós seremos, vamos ler de novo? Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, ou seja, a glória, a mansão celestial, a ressurreição dos mortos, nem hão de casar e nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer. Por isso que nós seremos como os anjos. Não se casam, não se dá em casamento e não procriam, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Entendeu? É isso aí. Então, os anjos também não se reproduzem conforme a sua espécie. Então, já que eles não podem casar, também não podem gerar filhos conforme a sua espécie. Não, os anjos, para poder ter mais anjos, tem que casar e se procriar? Não. Os anjos também não se reproduzem. Tá bom, então. Então, agora chegou uma parte bem polêmica. Bem polêmica. Tá pronto aí para ouvir? Pois é. Os anjos têm sexo? Algumas pessoas falam que os anjos são assexuados, ou seja, eles não possuem sexo, nem feminino, nem masculino. Ou seja, eles são assexuados. É verdade isso? Por exemplo, na realidade, toda vez que se refere aos anjos, refere-se ao sexo masculino, ou seja, aos homens. Pode ver que em vários versículos da Bíblia fala dos anjos, refere-se ao anjo como sexo masculino. Então eles não podem se procriar, né? Então os anjos têm gênero. Qual é o gênero dos anjos? Geralmente na Bíblia, quando se refere a anjo, se refere ao gênero masculino, né? Vamos ver lá
em Mateus nós acabamos de ler. Vamos ler de novo? Em Mateus 22. Mateus 22. Versículo 28. É, 22, versículo 28. Nós acabamos de ler, mas vamos ler de novo. 22, 28 e 30. Mateus 22. Portanto, na ressurreição de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus respondendo disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou dizendo. Então aqui, se eu for me referir ao gênero é masculino. Mas nós não podemos pensar, né? Ele é dos órgãos sexual, masculino e feminino. Os anjos muitas vezes ele tem a aparência de um homem, de um jovem. Então eu notei vários versículos aqui. Eu não vou ler todos, porque nós vamos passar o resto da live, só falta 15 minutos para terminar. E nós vamos passar lendo todos esses versículos. Mas se você quiser anotar aí, ali fala em Daniel, capítulo 8. Anota aí, tá? Se você quiser conferir comigo. Daniel 8, versículo 16. Eu fechei aqui o Daniel. Vamos ver de novo aqui. Daniel, capítulo 8. 8, 16. E 17. Diz assim. E ouvi uma voz de um homem nas margens de Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Então, refere-se ao nome de um homem, né? Gabriel, até onde nós entendemos, é o nome de homem. Lucas 1. Não vou ler todos não, tá? Só vou ler mais os dois. Só mais esse, depois vocês procuram o resto, né? Vou ensinar vocês a buscarem também. 1, versículo 12. Lucas 1, 12. E Zacarias, vendo turbou-se e caiu o temor sobre ele. E um anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e porás o nome de João. Então, ali fala que Zacarias, ele viu um anjo, né? E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Então, geralmente, depois você olha lá em Apocalipse, deixa eu ler, vai, Apocalipse 12, versículo 7. E houve na batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão em seus anjos. Então aqui, depois você olha em Apocalipse 20, versículo 1, depois Apocalipse 22, versículo 8 e 9. Então aqui, geralmente, quando a Bíblia se refere, tem algumas referências que falam que ele viu um jovem, acho que no Mateus capítulo 28, deixa eu ver se é esse aqui, Mateus 28, 2 e 3. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, e chegou removendo a pedra, sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e como mortos.
Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, porque eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Então ali, geralmente quando a Bíblia fala mais, dá um aspecto de ser homem, né? Onde na Bíblia fala sobre essa parte, né? A Bíblia menciona o nome dos arcanjos, Miguel, Gabriel, né? E tem alguns livros apócrifos que as pessoas, né, da Igreja Católica, você vê na Bíblia Católica, tem uns livros que falam o nome de mais anjos, né? Mas na Bíblia, assim, nossa, assim, não mostra. Então se refere, quando fala dos arcanjos, fala mais de Miguel, de Gabriel. Então o arcanjo o arcanjo Miguel aparece 5 vezes na Bíblia. No capítulo de Daniel 10, versículo 13, ali mostra que teve uma aparição de um anjo, né, para o profeta Daniel. Daniel 10, do 20 e 21, ali fala também. Então no capítulo de Daniel, capítulo 11, versículo 1, 12, versículo 1, então ali fala sobre a presença do arcanjo, né, Gabriel. As únicas referências, tem várias, né, aqui, que fala o nome dos anjos. Então eu só achei na Bíblia Gabriel e Miguel, eu não vi nome de outro anjo, no nosso livro não. Mas se você procurar nos livros apócrifos, tem os números, tem vários outros anjos que na nossa Bíblia não tem. Tem, talvez nos estudos que as pessoas vão fazer, vai ter, né? Tem outros nomes que na nossa Bíblia não tem. Então tem outro nome que chama-se Rafael, Uriel, tem o Baráquio, Jegudiel, Famuel e Salatiel. Esses nomes desses anjos aqui, você só vai encontrar nos livros apócrifos. Ou seja, o que significa livros apócrifos? São livros que não têm inspiração bíblica, que não foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, pode ser verdade, mas como não tem inspiração bíblica, inspiração do Espírito Santo, não foi incluído como os livros de Deus, né? Ou seja, então são relatos de homens que não, né? Não tem. O livro de Macabeus, por exemplo, não é um livro apócrifo, ou seja, você vai encontrar em algumas Bíblias, né? Então, nesses livros apócrifos, esses nomes desses anjos aparecem. Mas na nossa Bíblia você pode procurar Gênesis, Apocalipse, mas você não vai achar. Outra polêmica. Você pode dar ordem para os anjos? Ó, anjo, vai lá na casa da fulana e traga a Vitória, leva a Vitória para ela. Você pode fazer isso? Ah, eu quero um anjo aqui do meu lado, um anjo no altar, um anjo na porta da igreja. Eu quero um anjo que acompanhe minha filha, outro que acompanhe meu filho, outro que acompanhe meu marido. Você pode fazer isso? Claro que não. O Senhor fala aos seus anjos, Senhor, aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito. É o Senhor que dá ordem. Mas você pode orar para o Senhor, Senhor, coloca um anjo. Pode. Você pode orar e pedir para Deus mandar um anjo. Mas eu não posso falar assim, ó, anjo, vem aqui. Já que você é meu conservo, vem aqui agora. Vem aqui que eu quero que você cuide de mim. Não, eu não posso fazer isso. Assim como também você não pode dar ordem a Deus. Ó, Deus, se o Senhor não fizer tal coisa, eu rasgo a minha Bíblia. As pessoas estão tendo uma péssima referência sobre o que é ser serva de Deus. Eu não posso dar ordem para Deus, ó, eu rasgo a minha Bíblia se isso não acontecer, se Deus não quiser. Tem um louvor que fala, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, se Deus der o milagre, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Se Deus der prosperidade, Ele é Deus. Se Deus não der, Ele também continua sendo Deus. Então, eu não posso dar ordem aos anjos, só porque eles são meus conservos. A Bíblia fala que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Então eu não posso dar ordem. Então quem inventou essa história de dar ordem aos anjos foi o próprio diabo, né? Em Mateus, vamos ver lá, Mateus 4, versículos 5 e 6. Aproveita que está em Mateus, vamos ver lá. Mateus 4,
5 e 6, vamos ver lá? E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, e tornar-se-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o seu pé em alguma pedra. Então, esse versículo aqui, quando o diabo falou para Jesus: olha, se você é filho de Deus, se lança daqui, porque o Senhor é aqui, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Aí o que Jesus disse? Ele disse: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo do monte e muito alto, e mostrou-lhe. Então ali, o Senhor tem um outro versículo que fala que se ele quisesse, ele poderia pedir uma legião. Nós vamos falar, não vai dar tempo de falar hoje, né? Ele fala assim: eu poderia orar ao meu pai e ele me mandaria 12 legiões de anjos. Nós vamos estudar sobre isso na quarta-feira. Nós vamos falar por que ele falou isso. E quantas legiões, né? O que significa legião? Né? Algumas pessoas falam assim: quando fala legião, porque geralmente as pessoas entendem que legião é só de demônios, né? Lembra quando aquele Jesus, ele foi lá e viu um homem endemoniado de Gadareno, e ele tinha legiões de demônios? Mas nós sabemos que existem legiões de anjos. Então a gente, quando fala, esse daí está com legião, você fica assustado achando que legião se refere somente aos anjos caídos. Não, legião, o próprio Jesus falou: se eu clamasse o meu pai agora, o Senhor Jesus falou, porque ele não veio em forma humana? Por que ele falou assim? Olha, ele não veio como homem. Ele fala: se eu pedir para o meu pai, ele pode me enviar 12 legiões de anjos. Ele, sendo filho de Deus, ele poderia pedir. Ele mesmo poderia pedir 12 legiões, mas ele veio o quê? Obedecer. Então ele veio ter que passar por tudo aquilo que ele passou. Então ele não ia pedir 12 legiões, porque se ele pedisse, o Senhor mandava, né? Então ele mesmo não podia pedir. Ele tinha autoridade para pedir? Tinha, porque ele era filho de Deus. Então esse contexto para ele serve. Então aqui, vamos ver lá em Salmo 91, exatamente o que fala sobre esse versículo. Salmo 91, vamos ver lá. Salmo 91, versículo 11. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com seu pé em pedra. Pisará o leão e o áspide, e calçará os pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e poloei no alto retiro, porque conheceu o seu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Oh, glória! Aleluia! Então o Senhor diz que ele dará ordem, o próprio Senhor dará ordem ao meu respeito, ao teu respeito. Então, claro que eu não posso orar para os anjos, né? Santo anjo, me dá a proteção, não. Senhor, eu posso pedir para Deus mandar os anjos? Pode e deve, né? O Senhor fala no Salmo 91, versículo 9, o Senhor é meu refúgio, né? E fizeste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem ao seu respeito. Quem dará ordem? O próprio Senhor. Ele é o Senhor. O próprio Senhor, ele é o nosso refúgio. Então, os anjos, ele dá ordem para o meu respeito, para o seu respeito. Então, como nós já lemos em Hebreus 1,14, que os anjos são o quê? Espíritos ministradores, enviados para servir o benefício daqueles que hão de herdar a salvação. Então, quando o diabo estava falando, se você clamar, né, ali no versículo, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Ele estava falando uma verdade bíblica. Ele poderia, como filho de Deus,
de repente, assumir a forma de Deus e falar, não, eu quero os anjos aqui. Mas ele não fez, porque ele estava lá para cumprir o propósito de Deus. Então aqui eu não posso pedir para os anjos. Em versículo 20, Mateus 26, eu quero dar ênfase nesse versículo, para não ficar somente nas minhas palavras aqui. E eu acho que eu já vou terminar daqui a pouquinho. Passa muito rápido, né? Mateus 26, 53, fala exatamente essa passagem aqui. 26, 53 diz assim. Vou ler um pouquinho antes, tá? Então Jesus lhe disse, ele estava falando com Pedro, né? Quando foram prender Jesus, Pedro, ele quis, né? Puxou a espada para defender Jesus, né? E aí o que ele falou, né? Então Jesus lhe disse para quem? Para Pedro, para resumir o capítulo aqui. Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que não poderia orar ao meu Pai, que ele me daria 12 legiões de anjos? Como se cumpririam as escrituras que diz assim, convém que aconteça. Então, aqui bem claro, o Senhor diz para Pedro, quando Pedro tentou defender Jesus, né? Ele falou, mete a espada na bainha de novo. Ou você pensa que eu não poderia orar ao meu Pai, que me daria 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria, se eu pedisse as legiões de anjos, como poderia se cumprir as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então ele não pediu porque precisava acontecer. Ele precisava sofrer, padecer, ser torturado, para que a glória de Deus acontecesse, para que nós venhamos ser salvos. Então no Salmos 34, versículo 7, diz, os anjos acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. O Senhor diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. A respeito de quem? Bem claro, aqui ó, o versículo fala bem claro. Os anjos estão a serviço daqueles que obedecem à palavra de Deus. Porque a partir do momento que eu deixo de obedecer a Deus, Deus guarda. Deus é misericórdia, porque a misericórdia, a Bíblia fala que o sol nasce para os justos e para os injustos. Não é que Deus não vai cuidar dos que não são justos. Deus é misericórdia. Sempre, né? Porque o Senhor fala que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que antes ele se arrependa. Então, o Senhor, pela misericórdia, assim como Ele faz nascer o sol sobre os justos e sobre os injustos, Ele cuida, né? Mas o Senhor diz que dá a ordem aos seus anjos para que acampe-se ao redor dos que o temem. Então, o Senhor está ao serviço daqueles que temem a Deus. Então, Deus está no controle de tudo. Então, para essa live não ficar muito grande, vou terminar aqui, que eu quero que na próxima vez vocês venham de novo, né? Então, vou deixar um pouquinho vocês com mais vontade de aprender um pouquinho. Nós vamos falar nas próximas sobre a legião de anjos, né? Como que trabalham e mais coisas. Se você tiver alguma curiosidade, né? Deixa aí escrito. Ah, pastora, me fala o que acontece com os anjos, onde está a referência que fala tal coisa, né? Se eu não souber, eu vou buscar e vou trazer para você. Mas, né? Fiquem com o Senhor Jesus, que eu sei que você está aqui porque você ama a palavra de Deus e que essa palavra, ela produza o resultado para o qual foi enviada e que você venha ter sabedoria, entendimento e ensinar as outras pessoas, porque você está aqui não somente para aprender para você, né? Você está aqui para aprender, para passar para outras pessoas. Seja bênção na tua casa, seja bênção na tua família, seja bênção no teu bairro, no teu serviço e propague a palavra do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por esse momento que nós passamos aqui juntos, meu Deus, aprendendo, Senhor, e compreendendo as Escrituras, meu Pai. Que o Senhor venha, Senhor, alcançar essa pessoa que está aqui comigo, meu Deus. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, meu Deus, porque nós somos carentes, meu Deus, da tua sabedoria. Senhor, que o Senhor venha nos dar sabedoria, como o Senhor deu para Salomão, meu Deus. Muitas vezes nós queremos entender tantas coisas, mas somos tão leigos, meu Deus. Tropeçamos em tantas coisas, erramos em tantas coisas. Que o Senhor venha nos perdoar, Senhor, pelos nossos erros, pelas nossas falhas,
por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós fazemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar, Senhor, esse teu filho, essa tua filha, Pai, que está ouvindo, Senhor, essa live. Que o Senhor venha alcançar a família dessa pessoa, meu Deus. Que o Senhor venha usar como instrumento vivo, meu Pai. Porque o Senhor está capacitando, meu Deus. O Senhor é aquele que escolhe aqueles que não são para confundir os que são, meu Deus. Ninguém tem mais sabedoria do que tu, Senhor. Nós somos teus filhos, estamos aqui todos aprendendo, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, a minha vida. Que o Senhor venha me dar mais sabedoria, não somente para mim, mas para que essa pessoa que está ouvindo também. Que ela, o desejo do teu coração, que ela volte o coração dela para a tua palavra, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz, aqueles que amam, guardam os meus mandamentos. Senhor, nós queremos continuar amando, Senhor, a tua lei, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha alcançar essa vida, Pai, para a glória do teu nome. Que assim seja. Em nome do Senhor Jesus, fiquem na paz do Senhor Jesus. Compartilhe essa live, né? De repente, você não quer, não tem coragem de repente falar em público. Eu também não tinha não, mas fazer o quê, né? Mas Deus capacita. Então compartilha para edificar outras pessoas. E eu sei que tem pessoas assistindo, mas eu não sei, ninguém falou nada. Ninguém me deu um oi, pelo menos eu não tô vendo aqui. Então eu não sei quem é que tá comigo. Eu tô vendo algumas carinhas aqui, mas meu óculos eu não consigo chegar direito aqui. Mas que vocês participem também. Oi, pastora, saudade. Compartilha, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.